Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara e este é o canal Joia Demais. Pessoal, vocês viram as notícias aí desde a semana passada, né? A Sara Mariano, uma jovem senhora cantora que saía para pregar nas igrejas para cantar. Era uma pessoa e eu imagino que procurava andar corretamente, né? Apesar que surgiu aí alguns boatos que ela traiu aquele ser lá, né? Ele teve aí inventou essa desculpa aí para justificar a sua maldade, né? Sua maldade psicopata, sua maldade narcísica. É algo assustador, né, gente? Como as pessoas enganam. Esse homem tinha vários admiradores, pastores que o admiravam, acreditavam que ele era uma pessoa que tinha o mínimo, pelo menos, de decência, de amor pela sua família, mas não era assim. Quem assistiu esses relatos, né? Quem ficou sabendo aí da história, sabe, entende o porquê que aquele ser se passava por cristão dentro de igreja. Entendem, gente? É aquela coisa, querer passar sempre uma boa imagem, está sempre acima de qualquer suspeita, o que a maioria dos narcisistas costumam fazer, né? Os narcisistas malignos, eles não querem passar a sua verdadeira imagem, eles escondem o seu verdadeiro caráter perverso, frio e cruel para conseguir ganhar a admiração das pessoas, a confiança. Depois que a gente fica sabendo da notícia aí trágica, que a gente vê algumas entrevistas, começa a ver alguns comportamentos, a gente começa a perceber, nossa, não é que estava nítido algumas coisas, alguns comportamentos deixava refletir algo estranho, né? Algo que não batia ali com o que ele estava dizendo. Quem lê aí os movimentos corporais, né? Quem presta atenção a essas coisas, estuda um pouco, percebe que os seus movimentos não condiziam muito com o que ele falava, né? Só que antes de acontecer a tragédia, ninguém percebia isso. Eu acredito que muitos de vocês viram ele conversando com o pastor Flávio, né, Amaral, e o movimento da boca, né? Quando ele fazia aquela cara de uau, quando o Flávio Amaral falava aquelas coisas sobre relacionamento e tal, né? E teve também uma outra entrevista, ele entrevistando uma senhora aí, que é também uma evangélica, e ele perguntou o que deve ser feito quando o marido agride a esposa e tal, né? E ela falou chamar a polícia, né? 190 nele. E ele fazia aquela cara, aquela boca, abria a boca e ficava assim, parecia um gesto de deboche de alguém que não estava ali concordando tanto, né? Parecia que a conversa não era tão séria assim. Eu não vi muita seriedade da parte dele. Mas se eu tivesse visto aquela entrevista antes do acontecido, eu acho que eu não repararia, tá, pessoal? É isso que aconteceu com muitas pessoas. Alguns detalhes, muitos, viram, mas não perceberam o que estava acontecendo de fato, o porquê daqueles movimentos, daqueles gestos, daquelas falas, aquelas brincadeiras fora de hora, né? Com assuntos tão sérios que é a violência contra a mulher. Então ele procurava sempre passar a imagem de um bom samaritano, né? Era essa a imagem que aquele
selvagem, que eu não sei nem se eu devo falar, porque eu me sinto ofendendo os animais, né? Aquele ser, gente, é muito doloroso, né? É uma maldade sem tamanho que a pessoa faz, e depois de tudo que ele fez, ele ainda acusou a mulher de traidora, de adúltera, né? Porque ele queria justificar o crime dele. Então não tinha saída, é o que todo narcisista faz, né? Para justificar a sua perversidade, ele acusa a pessoa de fazer algo que ela nunca fez ou que ela nem pensou em fazer. O narcisista, ele fica acusando a pessoa o tempo inteiro, porque se a pessoa não dá motivo para ele machucá-la, humilhá-la, ofendê-la, difamá-la, ele coloca suas podridões, suas maldades, suas práticas imundas, ele quer projetar para a sua vítima, né? É o papel de todos os narcisistas, projetar a sua imundície, o seu jeito de ser, a sua vítima. Então, a última cartada que esse Mariano aí, esse tal Mariano, que eu até esqueci o nome dele agora, e nem quero ficar lembrando também, foi essa última cartada que ele usou contra a Sara, né? Que ela estava o traindo. Uma mulher que vivia na igreja, vivia em congressos, estava sempre cantando. Dava para ver que era uma pessoa muito envolvida mesmo com a igreja. E o que acontecia com a Sara, gente? O que aconteceu com várias outras pessoas vítimas de narcisistas malignos, né? Aconteceu comigo, por exemplo, com muitos de vocês aí, que a gente acabava agradando o narcisista, né? Passando a imagem que estava tudo bem para as pessoas, com medo do que iam falar, ou com medo do próprio narcisista, pensando nas regras da igreja, porque não pode acabar o casamento. Eu não sei o que é que acontece, gente, com esses líderes religiosos que titica, que eles têm na cabeça, que eles acreditam que não deve terminar o casamento de jeito nenhum. Como se Deus fosse um ditador, uma pessoa tão perversa, sem misericórdia de quem está sendo abusada. Gente, o casamento significa união, é uma aliança. Se uma pessoa não cumpre essa aliança, é uma relação incompleta, não é um compromisso verdadeiro. Vocês entendem? Uma aliança é algo que liga duas pessoas ou mais pessoas. Se alguém se afasta, sai daquele ensinamento, daquelas regras, daquele padrão para todos ali nessa aliança, né? Se ele sai fora, se ele não está no propósito, no mesmo propósito, então não dá para formar essa aliança. Essa aliança está sendo quebrada, tá? O que Deus vai fazer com as pessoas, gente, que quebra aliança com ele e faz tudo ao contrário do que ele ensina, enquanto outras pessoas estão se esforçando ao máximo, dando o melhor de si, renunciando os seus desejos, suas vontades para agradar a Deus, para ser uma pessoa de um bom caráter, uma pessoa admirável que não envergonha seus próximos nem a Deus. Será que Deus vai tratar do mesmo jeito? Será que ele vai pegar pela mão essa pessoa, chamar de filho amado, querido? Não tem como, gente. Deus é um Deus de justiça. Por que esses pastores não conseguem enxergar isso? Aceitam uma parte da justiça de Deus, mas não aceitam uma outra parte, que é a justiça a favor de alguém que está sendo violentado. Né, gente? Eu fico, gente, revoltada com esses pastores. Alguns vão até na internet e falam que o casamento não pode ser desmanchado em hipótese alguma. Esses pastores são cruéis. Eles são cruéis. Entenderam?
Eles não têm empatia verdadeira, eles não têm misericórdia e eles não têm relacionamento verdadeiro com Deus. Pronto, falei. Porque Deus é um Deus de justiça, acabou. Deus não se agrada quando uma pessoa maltrata a outra. Deus é contra crime. Por isso que ele deu os 10 mandamentos. Será que entre esses 10 mandamentos tem algum mandamento que diz a pessoa que sofre, que é abusada por seu cônjuge, aceite todo tipo de abuso que seu cônjuge fizer contra você? Tá tudo certo. Você tem que perdoar tudo. Você tem que ser o tapete, você tem que ser o pinico do seu esposo. Eu não vi isso na Bíblia, tá? Eles entendem que a esposa é ser submissa embaixo de pancadas. Violências aí de todo tipo que vocês podem imaginar que esses seres cometem contra suas esposas ou até mulheres também, né? Mas mulheres eles não defendem, né, gente? Eles não defendem mulheres não, eles defendem homem, eles defendem o macho. Então quer dizer que o macho pode fazer o que quiser. A mulher tem que aceitar porque o Deus é o ditador que obriga a mulher a ficar recebendo todo tipo de maltrato até que sejam separados no último dia quando alguém deixar de respirar. Nossa, que Deus, hein? Que Deus que esse povo serve. Quantas vezes, eu imagino quantas vezes a Sara pensou em terminar essa relação de abuso, né? E ela pensava, o que vão dizer? Mas na igreja prega que não pode separar. Mas fulano falou que eu não posso me separar, porque é instituição divina. O que é que há de divino nisso, gente? Quantas pessoas já perderam sua vida num relacionamento desse tipo que ela tinha, com medo, sendo reprimida, fingindo, porque a pessoa nessas igrejas também, muitas dessas igrejas, a pessoa não pode chorar, a pessoa tem que estar sempre parecendo uma hiena, sabe? Sempre com os dentes para fora, sorrindo. Eu me lembro de 2 igrejas, gente, que eu dizia, eu estou desanimada, eu estou triste, e eles agiam igual narcisista. Já me chamaram de ingrata, já falaram para mim, não pode ficar triste. Quer dizer, eu tenho todos os sentimentos, mas o único sentimento que eu devo sentir é alegria o tempo inteiro. Eu não sou um ser humano, não tenho sangue na veia, eu não tenho sentimentos. Acontece que muitas igrejas você não pode sentir todas as emoções. Você tem que reprimi-la, pôr um sorriso no rosto e continuar fazendo de conta que está tudo bem e ser uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa, uma dona de casa maravilhosa, uma professora maravilhosa, tudo perfeito para ser chamada de cristã. Agora o homem não precisa de muito esforço, né? Para ser chamado de cristão. Não é verdade, gente? Vocês observaram isso? Eu fiquei muito triste com esse acontecimento. Espero em Deus que muitas igrejas sejam esclarecidas. Que Deus puna. Que Deus puna mesmo esses pastores, se for preciso, para que eles abram a mente deles, para que eles tenham empatia, para que eles entendam o que é misericórdia. Porque eles não sabem o que é misericórdia de fato. Por isso que eles tratam pessoas que sofrem, são agredidas, desrespeitadas, aí na relação a 2, né? Por isso que eles tratam desse jeito. Porque eles não sabem, não entendem o que é amor. Eles falam de amor o tempo inteiro. Mas na prática não existe esse amor. Se existisse, não aconteceriam tanta violência aí dentro de casamentos, dentro da igreja, onde pregam tanto amor. Beijos, pessoal, e até a próxima.